né? Hoje é a nossa primeira aula prática da nossa disciplina de práticas em atenção básica. E sou a Dayana, tutora nova de vocês. Espero que nós tenhamos uma boa experiência hoje. Eu pedi que... Gente, já fecharam as câmeras. Para a gente poder trocar... poder trocar ideia mesmo. Se meu microfone estiver baixo, vocês me avisam. A gente poder trocar ideia do material da aula de hoje e para a gente fazer algumas práticas que a aula sugere, tá bom? Algum de vocês já viu o vídeo da aula de hoje? Sim ou não? Eu, como eu já falei, eu só vi por alto, né? Passei, mas eu dei uma lida nos slides. Sim. Mas Gisela, você chegou a ver o vídeo da aula? De segunda-feira. Sabrina, você chegou a ver a aula? Não. Aliciana também não. Então, eu não vou me ater a passar o vídeo completo, porque o vídeo está disponível para vocês, tá? Eu já assisti ele inteiro. Vou pegar a parte que mais direciona para o que eu quero fazer com vocês. A gente assiste e vai fazendo a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês é se vocês entendem o que é a estratégia de saúde básica. O que é isso? Né? Para que serve a estratégia de saúde básica? Galera, esse é o momento que vocês falam. Quem se pronuncia, gente? É questão da prevenção, promoção da saúde. Ótimo, você é a menina para falar isso, porque você está inserida nesse mundo. Então, a estratégia de saúde básica é uma política voltada para promoção e prevenção de doenças. Na nossa cultura, isso não é muito difundido, né? Porque a gente veio do modelo biomédico, o modelo biomédico é o modelo do cuidado. E a estratégia da saúde básica, ela vem tentando antecipar os fatos e promover qualidade de vida e de saúde. Então, a atuação do fisioterapeuta na estratégia de saúde básica ela é um pouco diferente, visto que a gente não vai, então, trabalhar com a reabilitação do doente, a gente vai trabalhar com a prevenção e a promoção de saúde, tá? Inserido, então, na estratégia de saúde básica, mas não só na estratégia de saúde básica, inserido no SUS, existem as PICs, que eu não sei se vocês conhecem, que são as práticas integrativas de saúde, tá? São práticas integrativas e complementares. Elas são tratamentos que utilizam de recursos que não necessariamente correspondem a esse modelo biomédico que a gente reconhece, em que eu tenho um sintoma, um tratamento que eu conheço o mecanismo e a melhora desse sintoma. As práticas integrativas, então, elas vão abraçar as ciências, por exemplo, orientais, os métodos de meditação, acupuntura, yoga, e a gente não quer saber exatamente como que funciona isso, não quero saber como que a meditação vai fazer no meu meio celular e isso vai promover diminuição da dor. Eu quero saber se isso causa efeito no indivíduo. Então, as práticas integrativas e complementares de saúde são, então, práticas em que a gente desconhece o mecanismo de ação, mas a gente reconhece que elas promovem bem-estar, saúde e melhora dos sintomas. Tá bom? Então, envolvido nessas práticas integrativas, o SUS, desde 1980, mais ou menos, reconhece algumas práticas e começou a inserir essas práticas na atenção básica, na atenção intermediária e na atenção hospitalar. Na nossa realidade do Espírito Santo, eu desconheço alguma unidade SUS que tenha um programa de prática integrativa, mas a gente tem iniciativas que a gente chama de terceiro setor, ONGs, voluntariados, né, que fazem, então, essa proposta de práticas integrativas para promover saúde e bem-estar dos pacientes. A aula de vocês de hoje, então, ela é voltada para uma prática integrativa, que é a reflexologia. A gente não vai estar falando, então, de fisiologia, de
histologia, de anatomia, a gente vai estar falando de uma prática que promove saúde e bem-estar de uma pessoa e que ela pode ser aplicada, por exemplo, na atenção básica. Então, eu estou com uma dor na orelha, vamos supor, né? No modelo biomédico, a gente faria uma terapia na orelha, que é onde está a dor. Nas práticas integrativas e complementares, eu posso fazer uma outra terapia que promova o relaxamento, por exemplo, a diminuição das tensões corporais, tá bom? Tá bom. Aí, antes da gente começar, eu queria saber de vocês se vocês já assimilaram o modelo da anamnese. O que é uma anamnese? É a primeira avaliação do paciente. Conversar, pedir dados. E como que a gente começa essa anamnese? Calma aí que a gente tem no caderno, tá, querida? Então, pessoa. A parte boa da anamnese é que ela tem que estar decorada, né, gente? Tem que estar assim, correndo no sangue. Sim. Qual é a primeira coisa da anamnese? Pode falar? Pode. A primeira parte, creio que são conhecimentos básicos da pessoa, que é nome, a residência, sexo, escolaridade, profissão, idade. Resumindo isso, depois vem a avaliação clínica, né, que é a queixa, a história da doença atual do paciente, a patologia progressiva, história familiar, e por aí vai. Quer que fala tudo? Depois, achei lindo. Depois entra os aspectos que devem ser investigados, que é o início da queixa, o que provoca e reduz a queixa, o tipo de dor, a irradiação, qual é a localização e a gravidade da queixa e as características cronológicas dela. Depois a gente passa para o exame físico, que é a inspeção, palpação e ausculta. Os exames complementares, caso o paciente tenha, que é raio-x, tomografia, ressonância, ultrassom e exames laboratoriais. Depois entramos com a parte de diagnóstico cinético funcional e, por final, finalizamos com a avaliação dos sinais vitais. Ótimo. Faltou a primeira coisa. O quê? Sim, você falou o modelo da anamnese, né? Essa é a sua folha. É aquilo que eu Lógico, vou preencher. Isso, é aquilo que eu vou preencher, então, quando eu estiver conhecendo o paciente. Mas a gente tem que lembrar que a primeira coisa na anamnese é o vínculo. A gente precisa se apresentar para o paciente, para o cliente, para o familiar e criar vínculo. É cumprimentar, é receber, tá bom? Então, a primeira coisa, antes de ser profissional, a gente tem que ser humano, sempre. Então, ei, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Dayana, sou fisioterapeuta, estou aqui para te ajudar. Antes da gente começar, a gente vai ter uma conversa e aí, a partir disso, a gente começa a anamnese, tá? Ela tem que estar decorada em nós, mas a gente não pode esquecer desse passo que é de extrema importância. Porque se a pessoa não confiar em nós, ela não vai falar aquilo que é de fato importante para o nosso atendimento. Então, vamos repassar. Primeiro é o vínculo, tá? Cumprimento, vínculo. Depois disso, a gente passa para a identificação pessoal. E nisso, a gente tem que dar uma certa atenção maior do que a gente dava nos últimos anos. Porque hoje a gente entende que o indivíduo, ele é biopsicossocial. Então, não dá para perguntar apenas sobre a queixa biológica. Eu preciso entender quem é essa pessoa, com quem ela mora, quem é o principal cuidador, qual é o vínculo da família dela, ele é casado, ele é solteiro, ele tem filhos, ele tem uma boa relação com a família, ele trabalha, ele tem hobby, ele não tem hobby, o que ele gosta de fazer, ele frequenta a igreja, qual é a religião dessa pessoa, a gente precisa respeitar todos esses aspectos culturais também envolvidos no indivíduo. Não dá para a gente tratar só um tecido. Então, a gente precisa dar uma importância um pouco maior aí para a identificação pessoal. Depois disso, a gente vai passar então para a queixa, muito bem explicado pela Juliana. Queixa principal,
história da doença atual, história patológica pregressa, história familiar, uso de medicamentos, exames complementares, tudo isso, e depois a gente vai para o exame físico. Então, voltando, vamos fingir que hoje chegou um paciente, um familiar, enfim, não sei, a minha mãe chegou perto de mim e falou que estava sentindo dores. Ah, eu tô com dores articulares. Eu posso fazer, então, a anamnese com ela, o exame físico e, eu ainda não estou segura para aplicar uma terapia, por exemplo, uma eletroterapia nesse momento. Mas, então, eu posso fazer o uso de uma prática integrativa como forma de redução de dor, tá bom? Então, hoje a gente vai ver a prática integrativa, eu vou passar o vídeo para vocês agora. E depois disso, nós vamos fazer juntos as 3 técnicas que a professora do vídeo cita, tá? Por isso que eu pedi para vocês trazerem os materiais que eu mandei lá no grupo, né? Que é a esponjinha e o hidratante, o meu já tá aqui. Eu também vou fazer. Deixa eu espelhar a tela para vocês. Se vocês quiserem ver o vídeo depois, completo, aconselho vocês a verem. Fazer sem a esponja e o hidratante? Consegue. Eu vou te explicar. A única diferença, por exemplo, é que às vezes você vai precisar observar a sua pele porque ela pode ficar vermelha. Então você vai precisar parar, tá? Porque a fricção da pele pode deixar ela hiperemiada. Por isso que o hidratante, pra gente poder fazer mais vezes. Deixa eu espelhar aqui na tela. Vocês já estão vendo a minha tela? Sim. Joia! Então, nesse ponto do vídeo, ela explicou a técnica, né, que é uma prática integrativa, reflexologia, que a gente não vai agir diretamente na área da dor, tá bom? E aqui ela já está terminando, então, a anamnese, para a gente poder começar a prática. Ô, Dai, não tá saindo áudio. Vocês não estavam conseguindo ouvir? Não. Ela fala muito baixo, muito baixo. Então, vou fazer o seguinte, eu vou pedir para vocês assistirem o vídeo e a gente vai começar as práticas, tá bom? Tá. Vocês assistam o vídeo depois, que eu acho que vai ser interessante, mas a gente vai conseguir fazer. Então, vamos lá. Ela vai falar, então, da planta do pé, né? Que na reflexologia, o nosso pé, cada área do pé corresponde a uma estrutura do nosso organismo. A coluna, o fígado, o baço, o pulmão. E aí, baseado, então, nas estruturas, se a gente for pensar em tratar a dor orgânica, a gente poderia fazer uma liberação no local. Ou a gente pode fazer uma técnica completa em que a gente vai avaliar como está essa superfície cutânea e a partir daí a gente identificar uma possível sobrecarga, né? Vamos supor, eu estou liberando meu pé e aí eu sinto que na área do pulmão
eu tenho um ponto gatilho, né? Então, pode ser que o nosso paciente tenha uma queixa de fadiga, por exemplo, não exatamente de dispneia, mas é um paciente que está sempre prostrado, cansado, tá? Então, eu aconselho vocês a fazer. A gente vai fazer as 3 técnicas juntos. É para isso que é o hidratante? A gente vai. Aliciana, você vai fazer sem hidratante, minha filha. Vai fazer também. Eu tô perguntando 30 vezes. A gente vai pegar o hidratante. A primeira coisa que a gente faz sempre, seja numa técnica de relaxamento ou numa técnica analgésica, a gente sempre começa da ponta, né, de distal para proximal. Por que disso? Porque isso reduz a minha sensibilidade. Quando a gente tem dor ou quando a gente está tenso, geralmente qualquer toque deixa a gente armado, né? Quando a gente começa de distal para proximal, a gente reduz, então, essa tendência. Então, a gente vai, ó, fazer um deslizamento de distal para proximal. Isso, como se a gente estivesse alisando. Mas lembra que a gente não vai fazer um toque superficial, tá? A gente vai, ó, mexer na pele e sentir até a área muscular, tá? Pode fazer uma pressão até a nossa área muscular. Isso. Isso que a gente vai passando, a gente vai começar a perceber que na nossa pele, nas nossas estruturas, a gente vai ter uns pontos que vão estar mais sensíveis do que outros, concorda? Isso porque, em tese, a gente está bem, não está sentindo nada. A gente vai para a primeira técnica. Finge que isso aqui é o pé, tá? Eu não vou botar meu pé aqui, porque eu não tenho flexibilidade para isso. Se quiserem, podem me tratar, eu não tenho flexibilidade mesmo. A primeira técnica é a técnica da caminhada. A técnica da caminhada, ela vai falar do deslizamento profundo e reto em direção às extremidades. Então, se aqui fosse meu calcanhar, aqui os meus dedinhos, eu vou fazendo um deslizamento com o meu polegar, ó, em direção. Isto. E aí a gente pode encontrar no meio desse caminho um ponto dolorido, ou um ponto mais rígido. E aí, nesse ponto, então, a gente faz uma pressão sustentada, tá? É assim que a gente libera ponto gatilho. Eu já encontrei meu ponto tá aqui. Então, essa é a técnica da caminhada. Joia, vamos fazer na mão toda, em cima dos metacarpos, né? Entre os metacarpos. A Luciana, só observa se a sua mão não vai ficar vermelha, tá? Se ela ficar vermelha, aí você para. Tem que fazer um deslizamento, ó, um pouquinho mais profundo. Repara que, ó, afunda o dedo, tá? Joia! Agora a gente vai fazer a técnica do gancho, também com o polegar. A gente não alcançou, ó, o intervalo dos dedos, certo? Então a gente vai fazer um gancho e vai fazer uma pressão no intervalo dos dedos. O polegar é o nosso dedo mais forte. Mas se você tiver habilidade, por exemplo, com o dedo indicador ou com o dedo médio, não é muito bonito não, mas pode ser com o dedo médio também, tá? É porque o polegar geralmente, então, é o nosso dedo mais forte. Além disso, a gente também tem a técnica circular. Né? A gente fez a caminhada, mas a gente também pode fazer circular. Por exemplo, no ponto onde você encontrou a dor. Não é uma receita. A gente pode fazer, por exemplo, o deslizamento, né? A caminhada. Ah, encontrei um ponto. Vou fazer em cima de um ponto. Diz ela, esse era o momento que sua mãe estivesse aí, pega o pé dela, Gisela. Pega o pé dela.
Gisela vai buscar a mãe dela. Vou pegar mesmo, professora. Ela tá com problema no calcanhar. Pega ela lá, então, ó. Tá. Pega ela lá que a gente vai fazer nela. Então, a gente faz o deslizamento circular no ponto. Lembrando que essa é uma prática integrativa, não é a única. A gente pode pensar, por exemplo, em respirações alternadas, existem outras técnicas que a gente pode ministrar. Geralmente, as práticas integrativas requerem formação extra, tá? A gente está fazendo essa porque a disciplina forneceu essa. Mas geralmente a gente faz. Nós vamos agora focar na Gisela. A Gisela vai pegar a mãe dela de cobaia. Professora do pé, é a mesma coisa? No Tadinha da pé minha mesmo. mãe. Minha mãe ensinou, olha. Você vai começar primeiro com hidratante, alisando o pé dela da ponta para baixo. Pode participar, colega. Chega aí, colega da Luciana. Pode aparecer, não tem problema não. Gisela, está fazendo deslizamento na sua mãe? Não estou vendo nada. Mãe, tem que levantar o pé, mãe. Você tem que ser flexível, mãe. Abaixa o celular, Abaixa a Gisela. O foco é o pé dela agora, Consegue né? ver? Não é você, Maia. Não, não tô vendo, só tô vendo você. Posiciona o seu celular melhor, Gisela. É que tá o celular tá na gambiarra. Ah, entendi. Verdade, esqueci da gambiarra. Vamos ver se vai. Ô, Dayana, eu tenho uma Agora pergunta. foi? Se a pessoa Oi? não sentir Agora a tocar assim, não sentir ponto, gatilho nenhum. Pode ser que ela não sinta, né? Mas essas técnicas, elas não são exatamente para diminuir a dor. A gente pode pensar em redução de estresse, em diminuição da frequência cardíaca. Eu vou falar isso um pouquinho para vocês, mas já que você perguntou, enquanto a Gisela vai botando o celular, vamos lá. Se a gente for pensar, então, nos benefícios, seriam esses, né? A gente começa pela redução do estresse. Vamos combinar? Nesse ritmo que a gente está vivendo, quem não é estressado, por favor, vá para um laboratório ser estudado. A gente está sempre com angústia, ansiedade, aceleração mental, dificuldade de focar em apenas um assunto. A gente geralmente está fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Então, a gente promoveria a diminuição do estresse. Isso faz com que a gente diminua o cortisol, que é o hormônio do estresse, que ele está circulante. O cortisol, ele é um inibidor da vitamina C. Consequentemente, a gente tem o sistema imunológico reduzido quando o cortisol está circulante. Então, vamos lá. Se eu diminuo o estresse, eu melhoro o meu sistema imunológico. Então, eu tenho menos estresse, menos infecção. A gente tem outras condições que podem ser decorrentes do estresse, como, por exemplo, cefaleia tensional. Tem pessoas que têm cefaleia por sobrecarga muscular, do estresse, né? Tensionamento aqui de trapézio, elevador da escápula, tá? A gente tem também, por exemplo, diminuição da dor, quando há essa dor. E quando a gente diminui o estresse, tem uma coisa muito interessante, que a gente tira, não sei se vocês já leram sobre isso, eu até aconselho, a gente tem debate sobre isso, que é a reação de luta ou fuga. Quando a gente está estressado, a gente sobrecarrega o nosso sistema simpático. O nosso sistema simpático, ele inibe as nossas funções orgânicas. Então, o nosso intestino diminui a capacidade, os nossos esfíncteres travam. Então, quando a gente está muito estressado, por exemplo, a gente não consegue fazer cocô direito, xixi direito, tá? Porque a gente fica com os esfíncteres tensionados. Então, quando você reduz, por exemplo, o estresse, você consegue melhorar a motilidade intestinal, a eliminação de fezes, a eliminação de toxinas. Então, no macro, a gente não precisa exatamente diminuir a dor, apenas se ela for a queixa do paciente. Mas a gente tem outras possibilidades de melhora, e aí essa é a prática integrativa, a melhora da vida.
e não necessariamente da queixa. A gente pode enxergar numa pessoa uma condição que pode ser ajudada. Não necessariamente ela vai estar queixando daquilo, mas a gente pode oferecer melhora, mesmo sem queixas aparentes. Bora, Gisela. Vamos trabalhar esse quero sua mãe. Até cansei de massagear minha mãe já. O paciente vai morrer desse Vai jeito. morrer. Você vai... Achei o ponto. Ah, você achou... Você fez o quê? O caminho? Aí você achou Pelo o caminho, ponto? achei. Pelo... Pelo caminho. Isso. Então, você Pra pode cima. agora fazer a técnica circular em cima do ponto onde a sua mãe está sentindo dor. E questão de força, professora. Como que eu sei se eu tenho que intensificar a força ou reduzir? Isso é bem interessante. Ó, a gente pode fazer isso na nossa mão mesmo. A gente fizer um toque superficial, nós vamos encontrar só a pele. Se a gente aprofundar um pouco mais, nós vamos encontrar a estrutura muscular. Então, eu passei pele, eu já encontrei fáscia e músculo. Se eu aprofundar um pouco mais, eu toco meus ossos. Sentiram isso? Sim. Então, a gente tem 3 toques: superficial, pele, médio, área muscular, profundo, área óssea. Nesse momento, a gente não está querendo fazer manipulação óssea. A gente está querendo fazer estruturas vivas. Então, a gente vai fazer a nível muscular. Tá bom? Sim. Conseguiu aí, Gisela? Joia! Agora, vamos lá. Eu queria que vocês me perguntassem, mas vocês não me perguntaram. E se a pessoa estiver sentindo dor e não deixar encostar nela? Porque tem pessoas que sentem uma dor exacerbada, concordo? Qualquer queixa seja dor, cansaço, então a gente estaria manipulando o pé. Vamos supor que e que eu preciso encostar e o ser humaninho não deixa. Eu vou fazer com vocês, então, uma técnica de dessensibilização. E nós vamos primeiro causar. Cuidar e travou. Tem sonho, Sabrina? Tá me ouvindo? Oi? Vou tentar entrar pelo celular para ver se melhor. Eu tô te ouvindo. Tem hora que tá travando para mim. Ah, mas normal, tecnologias. Eu não entendi também o que você Então, falou. Se você voltou ao normal. Ah, posso, claro. Eu falei que faltou vocês me perguntarem o boom da noite, né? Mas e se o paciente estiver sentindo dor e não me deixar encostar no membro dele? Vamos supor, Gisela, que a sua mãe tivesse com uma dor no pé insuportável, que na hora que você encostasse nela, ela tirasse o pé. Né? Há essa possibilidade. Então, eu vou ensinar para vocês uma técnica de desensibilização. Para que a gente possa, então, diminuir esse limiar de dor e aplicar uma técnica. Isso não é só para a prática integrativa, isso é para tudo. Ah, eu quero fazer, por exemplo, uma mobilização articular no punho e a pessoa está com muita dor, eu não consigo colocar a mão nela. A gente pode, então, usar de uma técnica de desensibilização para conseguir acessar esse paciente e fazer a manipulação dele. Tá? Todo mundo está com a esponjinha aí? Ó, Sabrina, pelo amor de Deus, não usa a parte verde. Usa a parte amarela. Usa a parte amarela, por favor, tá? Eu não quero a pele de ninguém aí saindo na bucha, não. A primeira coisa que a gente vai fazer é porque, assim, né? Tudo pela ciência. A gente vai primeiro sentir dor. Vamos pegar um lápis. Ou uma caneta. Não vai no meio da mão, não, porque aí é muita crueldade, tá? A gente vai aqui, ó, no fofinho do polegar. E vai pressionar até a gente sentir uma pontadinha de dor. Tá bom. Doeu.
que a gente vai fazer logo depois que dói? Ah lá, Juliana já fez. Tira, lógico. Não sou bobo. Não. O quê? Tem que, ó, a gente vai apertar com a ponta mesmo, Aliciana. Isso, ó, progressivamente até doer. Tá doendo? Na hora que Sim. doer, você tira. Então, tirou. Logo depois que dói, ó, a Sabrina também fez. Logo depois que dói, a primeira coisa que a gente faz é um estímulo tátil. A gente passa a mão, sabe? Por que a gente passa a mão? Vamos lá. A primeira coisa é que a dor, ela é uma fibra aferente, né, que vai para o cérebro lenta. Então, primeiro a gente lesiona o tecido e depois a gente sente a dor. Então, por exemplo, eu estou cozinhando. Eu encostei a mão na panela. Eu demoro uns segundos até eu sentir a dor. Eu primeiro sinto calor, né, tipo... Tss. Aí depois dói. Aí eu faço assim, ó, e esfrego. Não é? Esse é o nosso mecanismo normal. Por quê? Todo mecanismo de dor, então, ele vai para o cérebro numa informação lenta. A gente fala que são fibras não mielinizadas, né? São como fios que conduzem as coisas de uma forma muito lenta. Então, a dor ela é devagar e constante. Porém, o tato, né? Quando a gente encosta nas coisas, a gente sente na hora, porque elas são fibras mielinizadas, então são fios que carregam a informação mais rápido. Quando chega tudo no cérebro, a gente tem um portal da dor, que a substância tátil, né? Tudo aquilo que a gente encosta, ela chega no cérebro antes. E se a gente sobrecarregar o cérebro de informações da pele, ele vai produzir uma substância chamada substância P, e ela vai inibir que o fiozinho da dor carregue a informação dele. Então, quando a gente sobrecarrega a pele, a gente bloqueia no cérebro o sinal da dor. Não quer dizer que o tecido melhorou. Por exemplo, eu ralei o joelho, estou sentindo dor. Não, a gente não está melhorando o tecido. A gente está enganando o cérebro. Bloqueando a informação de dor no cérebro. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a buchinha. Pode ser na palma da mão ou pode ser em outro lugar. Aonde vocês tiverem a melhor sensibilidade. Tá? E vocês vão fazer o seguinte, ó. De forma circular e contínua. A perder de vista. Tá bom? Vamos lá. Pode ser devagar, Sabrina. Senão você vai arrancar um pedaço dessa mão aí. Vamos lá. Aqui a gente pode conversar sobre a vida. Vocês estão vendo novela? Não. Nem eu. Choveu aí hoje? Também. Choveu de manhã. Aqui não choveu. Vamos lá. Tá sentindo frio agora? Também não. Férias. Tá de férias, né, Gisele? Eu também tô. Tô, mas tô com medo do corona, né? Que se o corona vier na segunda onda aí, minhas férias acabam. Verdade. E bom, ainda bem que você já vai estar com as energias assim, reforçadas. Mais ou menos. Vamos ver o que vai dar isso. Tomara que esse corona vai embora. A gente continua aqui a perder de vista, tá? Ah, tá. Pode se fazer com a sua mão, Luciana, ó, igual eu tô fazendo. Eu não peguei minha esponja para você poder ver. Só que aí a pele pode ficar vermelha. Vamos lá, mas o que a gente pode conversar? Fute, alguém tá com fome? Tô. Todo mundo. Comida é bom, né? Também. Eu não comi, Eu também eu comecei não. Meu a namorado. fazer academia. Fui pra academia Não, 5 meses, eu nem comi ainda. que triste. Eu tô esperando um cachorro quente. Eu tô passando frio. Tá todo mundo esfregando. Isso aí, no mesmo ponto, tá? Não muda o ponto, não. Eu acho que já dá para parar. Agora eu quero que vocês encostem aonde vocês estimularam e quero que vocês encostem fora da onde vocês estimularam. Já deu para perceber que aonde vocês estavam esfregando tá meio dormente? E aonde vocês não estavam esfregando tá normal? Então, é porque a gente fez rápido, né? Mas então,
quando a gente tem uma área ou um paciente, né? Vamos supor assim, a gente tem um paciente que está com hipersensibilidade. Pode ser dolorosa, ou pode ser... o paciente fala assim, encosta em mim, toma um choque. A gente chama de hipersensibilidade. A hipersensibilidade, ela pode ser resolvida parcialmente, então, com a estimulação contínua e a perder de vista com uma estrutura que o paciente tolera. Vai ter paciente que vai tolerar uma esponja, vai ter paciente que vai tolerar, por exemplo, um algodão, vai ter paciente que vai tolerar uma lixa. Mas a gente faz, então, movimentos circulares contínuos a perder de vista. A gente tem que realmente esquecer da vida e conversando, esfregando e conversando. Isso vai fazer com que a gente estimule, então, um bloqueio biológico no cérebro para as informações de dor. Dayana, Sim. eu vou precisar sair aqui rapidinho para dar tempo de eu chegar em casa e a faculdade está fechando. Tá bom, a gente já tá terminando, Júlia. Júlia, olha, Luciana, eu vou terminar de gravar o vídeo. Depois eu vou postar. Eu aconselho que vocês vejam o vídeo do portal, tá bom? Show. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar, que eu falo para vocês. Outra coisa, a gente precisa do relatório, né? Sim. Eu sei que vocês já faziam um relatório de um jeito, mas eu vou tentar estruturar um modelinho para vocês seguirem esse modelinho daqui para frente. Sim. Aí vou mandar no grupo de vocês o meu e-mail da Pitágoras também, que aí vocês encaminham para lá o relatório. Pode ir. Agora, todas as aulas práticas vão ser assim. A gente tem que assistir a aula antes, para depois ir para a aula. Não necessariamente. Eu tentei passar um pedaço só do vídeo, mas ele ficou meio mudo, mas é porque a professora falava muito baixo. Eu aconselho vocês, se vocês quiserem assistir antes, não tem problema, até porque você já vem com as dúvidas, né? Eu tive dúvida disso, tive dúvida daquilo. Talvez a gente consiga aproveitar e otimizar um pouco mais o tempo, que a gente ficar assistindo todo o vídeo aqui e gravando. Até porque ele está disponível, né? Então a gente pode assistir antes e vir para a prática. Aí, como eu falei, Gisela, tudo bem para você se a gente fizer a prática lá na faculdade? Tudo sim. Ótimo. Então, a gente já tem a primeira prática, que vai ser sobre reflexologia. A gente vai refazer todas as 4 aulas lá no último encontro do nosso laboratório. Tá bom. Vocês têm alguma dúvida? Você vai avisar? Vou avisar, vou conversar com a coordenadora primeiro. Ela autorizando, eu aviso para vocês no grupo. Hã? Vai ter um dia para fazer as 4 aulas? As 4 aulas. Dá pra gente fazer, porque vocês são poucos. A gente consegue fazer as práticas de uma forma muito tranquila. Então, vamos lá, vamos repassar o que a gente viu hoje, tá? A anamnese, a gente viu que precisa de um ponto anterior à identificação do paciente, que é a geração do vínculo. A gente precisa, então, se aproximar, se cumprimentar, tá? Um vínculo afetivo com o paciente. A segunda coisa, então, é reforçar a parte da identificação pessoal, visto que atualmente o modelo de saúde ele não é mais biomédico, né? A gente não está procurando mais apenas uma lesão tecidual, a gente não está procurando biologia e fisiologia. É biopsicossocial, a gente precisa entender quem é esse paciente, em qual meio ele convive, porque a gente precisa que esse ser seja contactuante, tá? Não adianta mais tratar o braço quebrado, a perna quebrada, o joelho ralado. A gente precisa tratar a Dayana, que caiu de moto, por exemplo, e por conta da queda da moto, ela não está conseguindo jogar bola que ela ama, tá? Então, o foco na identificação do paciente. Nós vimos sobre as práticas integrativas e complementares, são as pistas da melhoria do sintoma, são práticas que incorporaram, por exemplo, a medicina tradicional chinesa, elas sendo inseridas no SUS mais ou menos desde 1980, já tem cerca de 29 ou 30 práticas integrativas hoje reconhecidas pelo SUS. Infelizmente,
em todas as unidades, né, em todas as unidades de reflexologia. A gente viu 3 formatos de aplicação da reflexologia, que é o caminho, Dai, o circular repete de e novo, o por gancho. favor, que cortou para mim. Repito, aonde que cortou para você? Antes da reflexologia aí. Então, a gente viu as práticas integrativas e complementares em saúde, né? Falei um pouquinho para vocês, que são práticas voltadas para o bem-estar do indivíduo como forma universal. Nas práticas integrativas e complementares, a gente teve a incorporação e o reconhecimento das práticas da medicina tradicional chinesa, por exemplo, acupuntura, auriculoterapia, meditação, tá? Dentro das práticas integrativas, a gente viu hoje a reflexologia. E aí, para a aplicação da reflexologia, a gente fez a técnica do caminho, do ponto circular e do gancho. Joia? Aham. Como forma de benefício, então, vamos repassar isso. O que a gente poderia ofertar como benefício dessa técnica, né? Ah, eu não estou sentindo dor, mas por que eu posso fazer essa técnica, né? Vamos pegar a saúde básica, que é a promoção de saúde. Eu não quero reabilitar, eu quero promover saúde. Se eu faço com o objetivo de promoção de saúde, eu faço com o objetivo de reduzir o estresse. Isso, consequentemente, melhora o sistema imunológico, diminui a frequência cardíaca, diminui a fadiga, melhora o bem-estar, a disposição, as eliminações fisiológicas melhoram, então a gente também elimina toxinas, tá bom? Então a gente tem a promoção do bem-estar e o retorno do organismo ao seu equilíbrio. Ok? Ok. Como eu falei, aconselho vocês a verem isso. Quando eu fui estudar práticas integrativas, há um tempo atrás, para quem vem do modelo biomédico, que eu ainda me formei no modelo biomédico, né? Tipo, eu tenho uma pneumonia, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer técnicas de substitutivas, eu preciso melhorar a saturação de oxigênio. Depois que passar a fase infecciosa, eu vou reabilitar o paciente, porque ele vai ter ficado com as atividades restritas. Eu fiz essa formação. Aí, quando a gente vai estudar prática integrativa, você vai estudar meditação. Pose da Mulher Maravilha. Inspiração quadrada. Aí você fala, gente, para que isso? Tipo, né? Que sentido faz isso? Que sentido faz isso? Uma coisa muito interessante foi descoberta há uns anos atrás, chamada epigenética. O que é isso? Começaram a perceber que no nosso DNA a gente não transmite apenas as nossas marcas biológicas, mas a gente também herda as nossas marcas psíquicas. Como que descobriram isso? Pegaram lá os sobreviventes do Holocausto, né, os judeus que sobreviveram ao Holocausto na Segunda Guerra Mundial, e acompanharam essas pessoas, né, durante muitos anos, porque, enfim, foi um evento trágico da humanidade e eles viraram objeto de estudo. Enfim, os judeus desenvolveram síndrome pós-traumática, né? Eles viveram o horror da guerra, da perseguição, da morte, da fome. E aí, então, eles tinham altos níveis de estresse. O estresse gera marcadores biológicos, né? A gente consegue, então, dosar, por exemplo, as taxas de cortisol no sangue. Anos depois, os filhos desses sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, os filhos que não viveram a guerra, que nasceram depois da guerra, também tinham os níveis de estresse muito elevados, sem ter vivido a guerra. Então, a gente carrega em nós toda uma geração antes de nós de sentimentos, de comportamentos, de expressões psíquicas. Então, como o que eu poderia
gerar de benefício para esse paciente. Caraca, gente, se a gente é estressado, imagina o que você está carregando de estresses de 5, 6 gerações antes de você. Então, nós somos responsáveis pela nossa vida, mas a gente também imprime marcas das nossas escolhas nos nossos DNAs. Então, por exemplo, eu amo comer hambúrguer. Eu amo comer hambúrguer, eu adoro hambúrguer. Hambúrguer, para mim, é uma das melhores coisas do universo. Mas se eu cultivo esse hábito em mim, mesmo eu sabendo que isso está fazendo mal só para mim, mentira, não está fazendo mal só para mim. Meus filhos poderão herdar esse mesmo hábito e todas as consequências dele. Então, nós também somos a expressão de tudo aquilo que a nossa família já viveu, de físico, mas também de psíquico. É meio louco, mas é real. Epigenética. É um novo ramo aí da microbiologia, ou da biologia molecular, enfim, esse é um novo ramo aí de estudo das ciências biológicas, mas que tem comprovado impressões de DNA dos nossos comportamentos. Por exemplo, eles já encontraram marcas no cérebro, né? No cérebro mesmo, de suicidas. Quem é suicida geralmente imprime uma marca biológica e carrega, então, uma marca biológica. Então, tudo aquilo que a gente, por exemplo, não trata, eu estou ansioso e eu não trato isso, eu não encontro uma maneira de melhorar isso, eu estou propagando essa marca, então, para toda uma geração. Enfim, isso é um papo meio louco, daria algumas horas, mas só para a gente começar a pensar nisso. As práticas integrativas são muito legais, tá? É um ramo que ainda vai ganhar muita coisa. A fisioterapia pode agir muito nas práticas integrativas. Acupuntura, auriculoterapia, respiração, meditação, yoga, que é uma prática respiração corporal, tá? A gente tem muitos campos para atuar nesse sentido. Beleza? Então, meninas, vocês têm mais alguma pergunta? Muito bem esclarecido. Não. Vocês... Hoje a gente treinou na nossa mão, né? Sim. A gente vai treinar um no outro também. Mas assim, pega alguém, não conta que vocês vão fazer uma anamnese, não. Tá? Pergunta assim, eu posso eu posso treinar uma massagem, fala isso mesmo, eu posso treinar uma massagem no seu pé? Não fala que vai ser uma prática integrativa, que você vai fazer uma anamnese, não precisa chegar a esse nível de ciência. Pega alguém, assim, fulaninho, vem cá, seu pé tá limpo? Deixa eu treinar uma massagem no seu pé? Faz o deslizamento, depois faz o caminho, vê se tem um ponto gatilho. Se tiver, faz o circular, faz o gancho. Vou fazer mais. Vou fazer deslizamento articular. Mobiliza as articulações, alonga as estruturas, só no pé. Depois que você terminar, pergunta para a pessoa se ela está se sentindo melhor. Então, você está se sentindo bem? Eu estou bem, estou relaxado, sou melhor. Faz essa experiência. Não pergunta se você está sentindo dor, você está sentindo cansado, você está sentindo fatigado, não. Faz essa experiência de uma forma bem grosseira. Pega o seu material, oferece isso para alguém e fala, eu quero fazer uma massagem no seu pé. Não sei, seu namorado, seu irmão, sua mãe, seu pai, o cachorro, a minha cachorra adora o cachorro. Faz massagem no pé, tá? As pessoas, a fisioterapeuta odeia esse nome massagem, mas as pessoas adoram esse nome massagem. Faz o deslizamento em caminho, faz o circular, faz o gancho, mobiliza a articulação, alonga e depois pergunta se a pessoa se sentiu melhor. Ô, professora, deixa eu te Sim. perguntar. Aí vamos supor, fiz massagem lá no periquito, tananã, achei um ponto. Aí, igual você falou, tem vários níveis de força. Isso. Que eu faço.
se, vamos supor, no primeiro a pessoa não sente, aí no segundo ela sente. Possivelmente ela pode ter algum, além de ser um ponto de gatilho, ser alguma outra coisa? Dificilmente. Por exemplo, você fala de ser alguma coisa tipo fratura, assim, uma fratura, algo mais complexo? Vamos supor que seja no joelho, fazendo uma Uhum. massagem no joelho da pessoa. Aí, possivelmente, ela pode ter algum problema eventual, sei lá, uma artrite, uma artrose, alguma coisa assim. Sim, mas olha só, mesmo que ela tenha uma artrite ou uma artrose, vamos supor, ela não vai sentir dor. Não assim. Artrite e artrose, ela geralmente sente dor com o movimento, não com o seu movimento, com o movimento dela. Então, vocês vão ter mais práticas disso, mas, por exemplo, vamos supor que esse seja no joelho, né? O joelho da pessoa tem artrose. Ela não vai sentir nada quando eu fizer isso. Ela vai sentir quando ela fizer. Porque aí uma superfície óssea vai entrar em atrito com a outra superfície óssea. Se eu for fazer nessa paciente a mobilização, eu posso fazer uma tração para aumentar o espaço articular e fazer o movimento. Isso também vai diminuir a dor dela. Mas quando a gente está fazendo, por exemplo, deslizamento a nível pele, músculo, você não vai encontrar um grau de dor muito alto. Talvez você encontre uma dor no ponto, né? Mas que geralmente é suportável. Eu sempre gosto de falar uma coisa também, gente. Fisioterapia dói, tá? Não é essa coisa maravilhosa que passa na TV, não. Fisioterapia dói. E às vezes ela incomoda. O que a gente não pode causar é mais lesão do que a pessoa já tem. Então, assim, tá doendo. Fala, vamos segurar um pouquinho, essa dor vai passar. E aí você usa da técnica que a gente já entendeu, ó. Vamos sobrecarregar a pele de informações. Tô sobrecarregando a pele, fica tranquila. Vai conversando, deixa ela esquecer. Vamos sobrecarregar a pele. Daqui a pouco ela não vai estar sentindo mais. Porque a gente enviou um bloqueador biológico para o cérebro que vai inibir a dor. Ô, Daiane. Sim. Então, eu fiquei com um pouquinho de dúvida, vamos supor. Você falou que se a gente não sente um ponto gatilho, Uhum. a gente vai sentir, tipo assim, a pessoa vai reclamar de uma dorzinha ou a gente vai sentir como se fosse um nódulozinho? Você vai sentir um nódulo. Um nódulo, Um né? nódulo, uma protuberância. Que pode ser dolorida ou não. Às vezes ela não é dolorida, às vezes ela é dolorida quando você pressiona, tá? Mas você vai sentir uma protuberância. É como se você estivesse passando a mão, assim, aí você sente, sabe, uns carocinhos, uns calombinhos. Isso são pontos gatilhos. Aí você, na aula lá, da aula prática, que eu não assisti ainda, tem como se fosse mapa relacionado com a planta do pé e a mapa de cada coisa que cada pessoa... Tem sim. Tem um mapa. Lá no pé vai mostrar onde é o pulmão, onde é o fígado, aonde é o baço, aonde é a costela, onde é a coluna. E aí você pode fazer essa associação de tipo assim, eu tô com dor de cabeça, mas eu quero te tratar pelo seu pé. E eu vou lá e manipulo o ponto. Ou ao contrário. Ou você pode encontrar no pé um ponto e aí você fazer a correlação talvez com alguma lesão biológica que a pessoa tenha e não tenha referido para você. Sim. Então tá bom. Era só essa minha dúvida que eu tinha, se a gente tinha alguma coisa. Eu tentei passar para vocês, mas realmente o vídeo ele é muito baixo até para mim. Aí a Juliana mandou mensagem, não tô ouvindo nada. Mas é porque ele é bem baixo mesmo. Eu tive que colocar ele no volume quase maior que tem para poder conseguir entender o que ela estava falando. Mas é interessante vocês verem que ela vai mostrar esse mapa, né? Eu até tirei, tô eu pegando meu mouse aqui, achando que eu estava bombando com o meu mouse. Vocês vão... Não, ficou ruim aqui minha figura. Entrem lá no vídeo ela vai mostrar para vocês, então, esse mapa. Nos slides também tem. Isso, no slide também tem. Que ela vai mostrar o pé direito e o pé esquerdo, porque a gente tem coisas diferentes do lado direito e do lado esquerdo, então, tipo fígado, pâncreas, fica do nosso lado direito, né? Do nosso lado esquerdo, por exemplo, fica o baço. Aí ela vai mostrar essas relações no pé e aí o formato que a gente pode manipular essas estruturas. Joia? Joia. Então façam esse experimento. Não contem para ninguém que vocês vão fazer, não. Só pega o pé de alguém e faz.
E depois pergunta se a pessoa se sentiu melhor. Tá bom? Tá bom. Nós vamos finalizar por aqui. E vocês tendo alguma dúvida, podem me acionar pelo celular. Assistam o vídeo, tá? O vídeo, inicialmente, ela vai explicar sobre a técnica. E a aplicação mesmo da técnica é mais no final, é a partir do minuto 50, mais ou menos. Ela vai aplicar, então, o deslizamento, rotação e o gancho. Tá bom? Vou assistir agora. Então tá, pessoal. Fiquem com Deus e qualquer Tchau. coisa que gritem. Tchau. Espero ter ajudado. Ajudou. Obrigada. Tchau.